Olá, amados, mais uma vez com uma mensagem. Hoje nós vamos para a nona mensagem. Não perca nenhuma, que foi da primeira, sempre eu fui dizendo, primeira, segunda. Hoje nós estamos na nona. Antes de vocês ouvirem a mensagem, se inscrevam se não são inscritos. Deixe seu joinha, porque ajudará muito o canal. E esse canal é um canal de bênção, um canal de ensinamento da palavra de Deus. Então, não esqueçam, amados. Vamos à nona mensagem, tá bom, amados? Hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre a morte. Todo mundo tem medo da morte, né? Todo mundo tem medo. Mas se a gente entender o Evangelho e se a gente cumprir os mandamentos de Deus, a gente não vai ter tanto medo da morte assim. Porque a gente vai ter a fé e a certeza da ressurreição. Amém? Vamos começar. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas. E a maioria delas só consegue aprofundar a angústia, a tristeza que envolve o assunto e aumenta as dúvidas para uns. Ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu, outros para o inferno. Para outros, eles serão um espírito que encarnará sucessivamente. E em meio de tanto conflito, necessita-se de uma resposta segura. E só na palavra de Deus é que nós podemos encontrar essa palavra, essa resposta segura. Que material Deus usou para criar o homem? Deus usou o barro. Ele fez todas as coisas. Quando ele fez o céu, a terra, o mar e tudo, ele dizia, faça isso, se fazia. Faça os pássaros, os animais selvagens, as águas, separe a noite do dia, tudo ele ordenava. Mas, querido, quando chegou nossa hora, ele disse, não, aqui é comigo. Ele moldou com a mão dele o homem, ele moldou, ele pegou o barro, amassou, formou o homem à imagem e escultura dele, soprou no nariz dele, deu-lhe o fôlego da vida, que é isso que quando nós partimos daqui, que nós morremos, volta para ele, o fôlego da vida. Certo? Essa história que vocês vão ver alma, vocês vão não é mentira. E que o espírito de fulano se tá encarnado no outro, também é mentira. São tudo coisas enganosas de Satanás. Não vão acreditar nisso, não. Então, vocês já sabem que ele criou e formou o homem como alma vivente. Nós somos alma vivente. Como a Bíblia se refere à alma? Lá em Ezequiel 18:4, Gênesis 46:27, Deuteronômio 10:22, todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. Isso que eu falei para vocês. Que a alma somos nós somos almas viventes. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Para onde o corpo dela vai? O corpo dela vai para a terra. Não é isso? Nós vemos lá em Gênesis 19. O corpo dela vai para a terra. E aí, como é que vocês acham que vocês estão vendo uma pessoa que morreu? Irmão, não acredito numa coisa dessa, não. Leia o Evangelho. A palavra é muito verdadeira. Espírito, o que acontece com a pessoa, como eu lhe falei, quando morre, volta para o pó da terra. O fôlego, que é o espírito, volta para Deus.
a memória dela fica em esquecimento. Vocês já imaginaram? Imagina assim, uma mãe morre e vê um filho sofrendo aqui na terra. Queridos, ela não ia sofrer também lá no céu, onde ela estivesse? Ela não ia. Então, por isso é que nós morremos, e quando nós morremos, quando nós estamos dormindo, nós lembramos de alguma coisa? Não, é a mesma coisa que quem morreu. Metam isso na cabeça, que essa é a certeza. Para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? Ela vai para o céu, para o inferno, ou ela vai ficar flutuando no espaço? Não tem muita gente que diz, fulano foi para o inferno. Ou fulano está no céu, vamos rezar, vamos orar, vamos fazer isso, vamos acender vela, vamos... Gente, ela foi para a sepultura, que é o lugar, ela foi para a mansão dos mortos. É chamado mansão dos mortos. Então ela está lá, ó, dormindo. Ela não está vendo sofrimento, ela não está vendo nada. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? O que vocês acham disso? Isso que eu falei. Porque se eles tivessem conhecimento, seria um sofrimento. Para quem morreu, que via seu filho sofrendo, ou que via alguém seu sofrendo, seria um sofrimento. Não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece. Nesse minuto eu falei para vocês que não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Ouçam bem o que eu falei agora. É Satanás e os anjos dele disfarçados. Vocês vão ver em 2 de Coríntios 11, 13. Ele deseja que entendamos que a oportunidade da salvação só existe quando vivemos. A criação do homem, pó da terra, sopro da vida, alma vivente. A morte do homem, corpo volta ao pó, o fôlego da vida a Deus. O ser vivo ou alma vivente deixa de existir, vai lá para a sepultura. Os mortos não sabem de nada. Não existe entidade, alma vagando fora do corpo. Só existe a oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Depois que ela morre, não adianta você estar mandando celebrar a missa, fazer isso, fazer aquilo. Não adianta, é só besteira sua. O que tiver de ser será aqui e agora. Na morte, o destino da pessoa está selado. No momento que ele morreu. Se ele morreu em Cristo, ele morreu em Cristo. Agora tem um detalhe. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Sabe por quê? Porque, olha, muitas vezes, um bandido, bem bandido mesmo, ele, na hora da morte dele, ele se arrepende. Ele tem tempo de se arrepender de tudo. E ele tem tempo de dizer ao Criador: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Tem misericórdia de mim. Olha, se ele tiver um arrependimento sincero no coração dele, Deus é tão amoroso, tão bondoso, que essa pessoa vai ser salva. Nós vamos ter muita surpresa. Sempre na igreja eu falo isso. Gente, cuidado. Não vamos condenar ninguém, porque nós vamos ter muita surpresa no céu. Unicamente possui a imortalidade. Está lá em 1 Timóteo 6:16. O único que possui a imortalidade é Deus. Deus nunca morreu, jamais morrerá. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento
do bem e do mal, ou seja, obedecer. Então, era essa a condição do homem não morrer, era obedecer. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui para a terra para nos salvar. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Está em Romanos 5, 12, 6, 23. O pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Nós só morremos por causa do pecado. Nós só morremos porque houve aquela guerra no céu que eu falei, que vocês vão buscar as outras mensagens que vocês vão ver, né? Porque nós já também adiantamos. Como Jesus considerou a morte? João 11 vai responder. 11, 14. Nesse capítulo 11 e nos versículos 11 e 14 ele responde. Jesus afirmou que a morte é um sono. Então, se é um sono, ninguém se lembra de nada. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, 28 e na 1 de Tessalonicenses 4, 16. Até a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque ele já veio uma vez, já morreu por nós, já sofreu, não é isso, irmão? A primeira vinda foi essa. A segunda vinda é para vir buscar aqueles que é dele. Mas ele quer que todos nós vamos. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar dos olhos. Olha que maravilha! Os mortos ressuscitando, que eles serão os primeiros. Ressuscitarão os mortos, que é pra gente que está vivo ver, porque nós não vamos ter medo. A gente vai saber que a gente vai. Então, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitando e a gente vendo, meu Deus, quando eu me lembro que eu vou ver minha mãe, quando eu me lembro que eu vou ver tanta gente minha, amados, isso é muito bom, muito bom. Então, nós receberemos a imortalidade no abrir e piscar dos olhos. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, então o homem se tornou alma vivente. Na Bíblia é uma pessoa, a morte é um estado de inconsciência. Vocês entenderam, né? Jesus considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta ao pó e o fôlego da vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então, amado, não adianta, depois que morre, estar rezando, estar celebrando missa. Não faça isso não, irmão. Que não precisa disso não, que não vai adiantar mais de nada não, viu? Nada, não vão adiantar. Vamos seguir a palavra de Deus. Agora a gente vai fazer a nossa oraçãozinha. Vamos conversar um pouquinho com Jesus. Amado Deus, tem misericórdia de nós, para que no dia da tua vinda, todos, Senhor, todos os teus filhos possam estar contigo, possam crer na palavra, seguir e que esse mundo seja mudado e que as pessoas comecem a crer, Senhor, que só o Senhor Deus é poderoso e dono de todas as coisas, que nós aqui só somos passageiros, não somos nada, Senhor. Tudo que o Senhor nos dá, por mais rico que a pessoa seja, ele administra o que Deus deu para ele. Então, Senhor, neste momento, nós te pedimos que derrame bênção sobre nós, sobre nossa mente, sobre nosso coração, Senhor, para que nós venhamos entender a tua palavra e no dia da salvação, no dia da tua volta, estejamos todos prontos para te esperar, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.